Muito bom dia a todos e a todas. Vamos começar a nossa reunião de Câmara, sendo uma reunião extraordinária para a aprovação de contas, não tem período antes da ordem do dia. Ainda assim, eu gostaria de propor a alteração da agenda, em que, na verdade, o ponto 1 e 2 só devem ser votados, analisados e votados após os pontos 3 a 7, que é para o ponto 1 e 2 decorre da introdução do saldo de gerência, e nesse sentido nós iríamos começar pela contabilidade, controle e disponibilidades com 5 subpontos. Também dar a informação que me esqueci que a Sra. Vereadora Isabel Guerra está a abrir uma conferência da CPCJ e, portanto, chegará ligeiramente mais tarde, conferência que irei encerrar logo ao final do dia, mas vamos começar então pela análise da prestação de contas do município de Cascais, da Cascais Ambiente, da Cascais Dinâmica, da Cascais Envolvente e da Cascais Próxima, sendo que penso que podemos discuti-las em conjunto, se não virem inconveniente, e votar em separado. Queria, até porque antes que me esqueça, e aí seria completamente injusto da minha parte, fazer um agradecimento sentido, mas mais do que sentido, justo, a todo o Departamento Financeiro. Aliás, está aqui muitos dos colegas do Departamento Financeiro, muito especial nas áreas da contabilidade e orçamento e património, pelo esforço que foi feito para esta prestação de contas, que é resultado de todo um esforço feito durante o ano, já que nós somos a primeira autarquia em Portugal que aderimos ao sistema de normalização contabilística da administração pública, facto pelo qual temos vindo a ser solicitados, quer pela Administração Central, quer por um conjunto variado de câmaras, por sermos os únicos que temos esta experiência já aplicada, para lhes, ao fim e ao cabo, transmitir conhecimento e experiência deste sistema de normalização contabilística que, quando foi promulgado, isto tem uma história que foi sendo adiado permanentemente, mas quando foi promulgado foi exatamente na base de que assim as contas públicas teriam uma maior transparência, teriam um maior rigor, e nós fomos aguentando os vários e sucessivos adiamentos até que tomámos uma posição, que aliás foi votada aqui em reunião de Câmara, de seguir o sistema de normalização e não o adiar mais uma vez. Isso mereceu, ou seja, foi uma decisão correta da nossa parte, mas as nossas decisões têm implicações, e as implicações neste caso foi pedir um esforço suplementar a todos os colegas de financeiros e de contabilidade e de património que tiveram que acompanhar uma situação que era perfeitamente inovadora e, portanto, queria deixar aqui registado os meus agradecimentos e o louvor, que peço que fique também em ata aos colegas que tiveram essa consequência das decisões que nós tomámos aqui, mas que eram absolutamente necessárias e aplicáveis e justas no sentido de continuarmos a melhorar e de continuarmos a ter uma capacidade de gestão de grande qualidade. Dito isto, ponho então à discussão os 5 pontos, que são as prestações de contas, e votaríamos depois em separado cada um deles. Desde já aceito as inscrições. Senhores vereadores, Sr. Vereador Clemente Alves, faça favor. Muito obrigado. Bom dia, Sr. Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, estimado público presente. As contas que hoje estamos aqui a discutir da Câmara e do exercício referente ao ano transato de 2018, portanto, são encerradas com um saldo financeiro de 67 milhões de euros. Ou seja, se isto fosse uma empresa privada, esta empresa teria tido um lucro de 67 milhões de euros. Não é uma empresa privada, a Câmara tem por objeto satisfazer necessidades dos seus municípios, recebendo deles taxas e impostos e também, através do Orçamento Geral do Estado, receitas para prover a essas necessidades
E a Câmara Municipal de Cascais, durante o exercício de 2018, arrecadou diretamente do orçamento e do dinheiro disponível nos municípios para a sua atividade mais 67 milhões de euros do que aquilo que foi capaz de gastar para a satisfação, ou eu diria para a insatisfação das necessidades dos municípios. É, no meu ponto de vista e do ponto de vista do PCP, um escândalo. Um escândalo que um concelho que tem tantas carências ao nível da habitação social, que cobra tantos impostos aos pequenos, médios, comerciantes e industriais, que são o maior empregador neste concelho e que, infelizmente, não tem capacidade para pagar também aos seus trabalhadores melhores salários, porque a Câmara lhes retira mais do que aquilo que deveria, esta Câmara encerra um exercício com um escandaloso lucro de 67 milhões de euros. Para nós, este dinheiro que sobra, estes muitos milhões que sobram, nas contas que o PSD e o CDS fazem na gestão da Câmara, são aquilo que o PSD e o CDS também nada fizeram, por exemplo, para tratar das condições deploráveis do parque habitacional social existente no concelho. São também aquilo que o PSD e o CDS não fazem, não por falta de recursos, como se vê, para prover a necessidade que 3.500 famílias neste concelho têm de ter uma habitação condigna. O muito que sobra nas contas do exercício da Câmara Municipal de Cascais no exercício de 2018 são também as muitas zonas verdes e os parques naturais que faltam aos muitos habitantes de Cascais e em muitas localidades. O muito que sobra é, de facto, também o que falta nas bolsas e nos bolsos da maioria dos municípios deste concelho, que são trabalhadores ou reformados, que vivem, muitos deles, no limiar da pobreza. Finalmente, para nós, os muitos milhões de euros que sobram, 67 milhões de euros que sobram, são também uma medida da enorme incompetência que o PSD e o CDS têm para gerir e para estar à frente dos destinos do município como Cascais é. Por esse facto, nós vamos votar contra. Não poderíamos votar de outro modo, porque, de facto, perante tanta incompetência, não há outro modo de votar. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Vereador Luís Reis. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Sr. Presidente, permita-me que analise esta prestação de contas à luz do texto que escreveu para enquadrar a apresentação desta mesma matéria, intitulado Contas ao Serviço das Pessoas. Primeiro, referindo no exercício das atuais funções, não vi ainda ninguém neste órgão e neste mandato acusar a Câmara de estar falida. Entendo onde quer chegar com essa afirmação, embora fora do tempo, e deixe-me dizer-lhe, continua a não colher no domínio político e que resulta apenas de questões pessoais entre protagonistas do passado e que não vinculam nem hoje, nem no passado, o Partido Socialista. Não personalizando, porque o debate não é sobre protagonistas, mas sim sobre a prestação de contas, deixe-me sublinhar que a cada divergência que temos tido, temos procurado de forma construtiva propor alternativas que se consubstanciem como credíveis. E porquê é que estou a sublinhar esta forma de estar? Porque os resultados de hoje que nos apresentam vão ao encontro dos apontamentos que fizemos na passada reunião de 31 de outubro sobre as GOPs e orçamento para 2019 e também os mesmos apontamentos que fizemos na discussão sobre estas matérias em 2017 para 2018, onde procurámos influenciar aquelas que foram as opções da maioria
e que hoje se verifica que existia uma confortável margem de manobra para corresponder às nossas propostas. Em 2018, partindo de um orçamento inicial de 196 milhões, revisto até ao limite de 262 milhões, dos quais iremos hoje transitar para o exercício de 2019 mais de 67 milhões, através da incorporação do saldo de gerência, temos assim, no fundo, bem perceptível a margem de manobra que havia para tomar outras decisões. Estou certo que é preciso acautelar o futuro e nada melhor do que o fazer com recursos próprios, mas ainda assim vejamos o que poderia ter sido feito. Olhando para estas contas pelo prisma das medidas que constam no pacote fiscal, permitam-me referir o seguinte. É fácil baixar o IMI se se sabe que o decréscimo de 0,38 para 0,37 em 2018 não impactaria nas contas, uma vez que esta receita, neste domínio, por virtude do alargamento da base contributiva, continuaria a crescer. Mais difícil e verdadeiramente revelador da intenção de desonerar as famílias seria, considerando este mesmo alargamento da base contributiva, ir mais além na descida da taxa. Hoje já vamos nos 0,36, mas estou certo que em 2021 acabaremos por chegar ao limite mínimo. Depois não podemos olhar para estas contas e não recordar o famoso quinto objetivo do pacote fiscal, o referido equilíbrio fiscal, que justifica a manutenção da cessação de devolução anual aos contribuintes da parcela de formação municipal do IRS, fixada em 5%, onde sublinharam que esta medida não cobriria os efeitos da descida generalizada do IMI. Como se constata das contas, não haveria nada para cobrir, na medida que a receita continuou a crescer. Pelo argumento que atrás referi, a não devolução desta componente às famílias não teve correspondência no exercício. Com maior receita de IMI, apesar da descida gradual lenta, com maior receita de IMT, e num ano que se passou a cobrar taxa turística, estou hoje certo que a proposta do Partido Socialista de devolução da componente municipal do IRS teria tido um impacto significativo, não só na devolução de rendimento às famílias, mas também e sobretudo na devolução à economia local, nem que fosse de apenas 1% dessa componente, representando esse mesmo valor, cerca de 4 milhões. Seria um forte sinal não só do alívio da carga fiscal sobre os nossos municípios, mas sobretudo um injetar desse valor na economia local. Queria colocar uma outra questão relativamente a um parágrafo da página 11 da prestação de contas. Nesse parágrafo, lê-se o seguinte: comparando com o período homólogo, as receitas correntes cobradas registraram um crescimento de 8,4%, com maior enfoque para as vendas de bens e serviços correntes, cuja variação positiva foi de 165,8%, representando estes valores absolutos um incremento no montante de 12,7 milhões de euros, justificado quase na totalidade pelo aumento de cerca de 12,4 milhões de euros na venda de serviços específicos da autarquia, nomeadamente tarifas de resíduos sólidos. E a pergunta que coloco, essa leitura que eu faço deste parágrafo, está correto. Houve um incremento face ao esperado de quase 13 milhões de euros, resultante das tarifas de resíduos sólidos. Se é esta a leitura que faço, mais uma vez, a intervenção que fiz a 31 de outubro é sublinhada sobre a possibilidade de intervir sobre esta mesma taxa. Verifica-se, no entanto, que continuamos a cobrar a mais e poderíamos aqui também, mais uma vez, ter intervido no devolver de rendimentos e capacidade financeira às famílias e, neste caso em concreto, aproximando e criando uma maior convergência com os municípios à nossa volta, nomeadamente Oeiras, Sintra, Amadora e Lisboa, que, se bem se recordam, a 31 de outubro, comparei aqui os preços que pagamos pela água do nosso município para com estes. Para terminar esta parte da análise, sublinho que defendemos um pacote fiscal que seja capaz de garantir o equilíbrio das contas públicas e tanto melhor se houver margem para aliviar a carga fiscal e promover a coesão social e territorial. Creio que os resultados são claros. Muito mais poderia ter sido feito. Para terminar, estranho também que no enquadramento a esta prestação de contas se refira que, de uma vez por todas, Cascais virou a página da austeridade. Tanto para mais que os políticos e a política é a mesma há 18 anos a esta parte. É certo que têm merecido reiteradamente a confiança do eleitorado, mas não é menos verdade que este virar de página se consagra no momento em que a política e os protagonistas mudaram no governo, onde aí sim se virou a página da austeridade, com uma nova política, uma nova estratégia de combate ao empobrecimento, na defesa do Estado Social,
consagrando um novo modelo de desenvolvimento e uma nova estratégia de consolidação das contas públicas, assente no crescimento e no emprego, no aumento do rendimento das famílias e na criação de condições de investimento das empresas. Muito obrigado. Muito obrigado. Devo dizer o seguinte, nós não, quando fazemos a gestão durante o ano, não estamos a aguardar que quer o Partido Socialista, quer o Partido Comunista votem a favor quer da gestão, quer agora do resultado que estamos aqui a cumprir. Porque, de facto, temos projetos completamente diferentes. Aliás, até em muitas das áreas, eu nem consigo dizer que temos projetos diferentes porque não conheço os projetos do próprio Partido Socialista e do próprio Partido Comunista. Fica, para mim, alguma perspectiva, enfim, duvidosa da minha parte, ao ouvir esta intervenção do Partido Socialista, porque dá a ideia de que o país está muito melhor na apresentação de contas do que nós temos aqui em Cascais. Ou seja, nós aqui em Cascais temos mais investimento, o país teve menos investimento, nós aqui em Cascais diminuímos a carga fiscal, nós aqui em Cascais aumentámos as prestações de apoio social à própria população e poderia ir por aí fora. Reforçámos os próprios serviços públicos, quer a nível até de matérias que não são da competência do município, a nível da educação e da saúde, quando assistimos no país a uma deterioração destes dois sistemas. E, portanto, enfim, imagino o que é que seria a crítica, especialmente dos senhores vereadores do Partido Socialista, às próprias contas do Estado português. Devia ser uma coisa, de facto, dramática. O que é certo é que estas contas, e já respondendo também a uma outra questão, de facto, nós, ou pelo menos eu, enquanto Presidente da Câmara, fui o primeiro ataque que era feito político era de que a Câmara estava falida. Aliás, recentemente, até pela situação que é conhecida como ocorreu, soube que ocorreu em algumas vetores político ou partidários de que tudo isto não passava de uma repetição do que se tinha passado com o meu antecessor, porque como a Câmara continuava falida e era só inspeções da Judiciária dentro da Câmara, que eu tinha aproveitado para, com a razão da saúde, fugir e, portanto, abandonar. Isso recorreu, enfim, não estou a dizer que foi nenhum dos seus vereadores, mas também não quer dizer que não tenha sido setores que os seus vereadores representam. E, portanto, isso é uma área que fique bem claro, e para mim é uma satisfação, de que essa crítica que foi feita reiteradamente durante anos de que a Câmara estava falida, afinal, a Câmara não está falida. Como nunca esteve falida e, como sempre, cumpriu os seus compromissos. E, portanto, as contas que apresentamos têm um aumento de investimento, era outra crítica recorrente da oposição, de que só se fazia investimento no ano das eleições, e, só para se ter uma ideia, o investimento em 2015 foi de 23 milhões, o investimento em 2016 foi de 26 milhões, em 2017 42 milhões e agora em 2018 58 milhões. Portanto, que eu saiba, o ano de 2018 não foi ano de eleições e é o ano que verifica um nível de investimento mais elevado. E, portanto, também essa crítica recorrente caiu. Como cai, e isso para mim, enfim, deixa-me alguma satisfação, já alguém dizia, quando vires um adversário no caminho errado, não o alertes, não lhe chames a atenção, porque é deixá-lo seguir, e, portanto, não serei eu a estar a alertar-vos pelo caminho errado que essas críticas vêm a ser surgidas. Dizer também que, ainda assim, foi possível baixar a questão fiscal, não é só o que temos vindo a baixar anualmente em sede de IMI, é todo o conjunto de outras reduções de IMI, nomeadamente naquilo que se faz, e fazemos o máximo que é permitido por lei, da redução em relação ao número de filhos, em relação à indução da recuperação e da regeneração urbana, e, portanto, tudo isso, se não fizéssemos, podíamos não fazer, não viria até exposto em termos de contas, como não vem esse tipo de apoios,
se o fizéssemos, estaríamos muitíssimo abaixo da taxa mínima que é permitido as autarquias cobrarem no IMI. Dizer também que a questão do IRS penso que já estava suficientemente clara. Há uma percentagem grande de cidadãos no país que não paga IRS, porque está isento, está abaixo dos níveis mínimos de rendimento para pagar IRS, e num concelho como o de Cascais, que tem um conjunto de cidadãos também significativo de rendimentos elevados, o que nós estaríamos a fazer era devolver aos ricos em desfavor do apoio aos pobres. E, portanto, o IRS foi uma coisa inventada pelo Sr. Primeiro-Ministro José Sócrates, retirando do IMI, na altura, convém termos essa perspectiva histórica, e, de facto, a nossa opção é de que, numa política social de redistribuição de rendimentos, não se justifica estar a devolver IRS àqueles que mais ganham, que são aqueles que mais beneficiariam, porque há uma percentagem sobre os rendimentos. Imagine-se, e os pensionistas, nós temos aqui pensionistas, no outro dia fiquei a saber que havia um pensionista que tinha mais de 100 mil euros de pensão, portanto, a esses nós iríamos devolver 5% desses 100 mil euros, que certamente ficariam a faltar para podermos manter os apoios sociais a todos os outros. É também algo estranho, vindo de um partido que se diz socialista democrático, preferir que a gente devolva aos ricos tirando aos pobres. E, portanto, são políticas de facto e perspectivas diferentes, e dizer também que tudo isto foi feito com uma grande paz social interna, junto de todos os colaboradores da Câmara Municipal de Cascais, não só porque assinámos acordos coletivos de trabalho com as 3 centrais sindicais, e, portanto, isso é um fator, penso eu, que é positivo, tenho a certeza, não é só uma questão de pensar, como também foi possível fazer todo um conjunto de reajustes do ponto de vista de acabar com uma ou outra situação que a lei considerava de precários, de fazer evolução nas carreiras, de fazer todo um conjunto que pudesse beneficiar o aumento dos rendimentos, que a lei, nós limitados por lei, a Câmara não pode aumentar os seus colaboradores de forma diferente daquilo que é decidido pelo Governo, pelo Estado Central, mas ainda assim se verificarem todas estas medidas que foram sendo feitas, quer as decorrentes dos acordos coletivos de trabalho, quer as decorrentes de anular por completa precariedade, quer aquelas que permitiram a evolução de carreira, com isso também, com o aumento de rendimentos, leva a que as contas de pessoal tenham um acréscimo de 9,1%. Ou seja, em termos de massa de gastos com pessoal, aumentou 9,1%, o que também não é desplicente. Dizer que o parque habitacional deteriorado, enfim, só quem não acompanhou as últimas imagens de alguns bairros na área metropolitana de Lisboa é que consegue ter o desplante de dizer que os nossos estão deteriorados. Quer dizer, se os nossos estão deteriorados, como é que estarão os outros? De facto, não estão, têm tido investimento, a parte da habitação tem sido uma das áreas que tem obtido mais investimento por parte da Câmara, assim como fica estranho receber críticas em relação às zonas verdes e parques naturais, já que nunca existiu em Cascais tantas zonas verdes, de proximidade às casas das pessoas. Bem, então quando chegamos ao Parque Natural, sendo que é uma função e uma obrigação do Estado Central, tem sido a Câmara a fazer esses investimentos. Ainda agora decorre um fortíssimo investimento que a Câmara decidiu assumir, porque era preciso começar a intervir desde logo no Parque Natural após o último incêndio. Há que registrar também aqui, isso eu não ouvi, mas o património da Câmara tem vindo a aumentar. E, portanto, tem vindo a aumentar de uma forma substancial, que leva a que, de facto, nós compramos e vendemos, obviamente, cumprindo todas as regras e todas as leis, veio tudo aqui à Assembleia Municipal, à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal, mas ainda assim, entre as compras e as vendas, nós não depauperamos o património municipal, aumentámo-lo e, portanto, conseguimos racionalizá-lo
também, em alguns casos, dando melhores condições de trabalho aos próprios colaboradores da Câmara. E, portanto, fica no fim de que a Câmara deu lucro, quer dizer, o que não tem rigorosamente nada a ver. Agora, há aqui uma questão que também não ouvi, que foi, então, mas a Câmara fez isso tudo, deve ter aumentado muito o seu endividamento. Não, a Câmara continua a diminuir de uma forma substantiva o endividamento que tem, a tal ponto de que nós, neste momento, temos mais de 260 milhões de capacidade de endividamento, o que é uma verba absolutamente astronómica e que é difícil de comparar com outras câmaras no país, sejam elas do Partido Comunista, do Partido Socialista ou mesmo do PSD e do CDS. E, portanto, nós não nos endividamos, reduzimos o endividamento, o que, quando se está a falar de dívida, quer dizer que ganhamos autonomia, não dependemos de terceiros, não dependemos da banca, já para não dizer que muitas das instituições do Conselho, por via das políticas que foram desenvolvidas com essas instituições importantes e importantes na área social, como é o caso da Santa Casa Misericórdia de Lisboa, de Cascais, foi possível que, ao fim de mais de 60 anos, a Santa Casa tenha zerado as suas dívidas à banca. E o zerar as suas dívidas à banca significa que o dinheiro que era pago em juros, que saía do Conselho para a banca, fica dentro do Conselho para apoio social. E, portanto, tudo isto também foi conseguido ao longo deste tempo todo. Agora, o que se coloca é, podemos ter duas perspectivas, gastar e, portanto, quando precisarmos de fazer investimento, temos que ir ao endividamento ou termos contas equilibradas, como são estas, e posso-vos dizer que neste momento são mais de 150 projetos que estão em andamento, que, não estando ainda todos completamente contabilizados, já ascende a um valor de investimento superior a 150 milhões de euros. Ora, se não formos, podemos ter uma perspectiva de formiga ou podemos ter uma perspectiva de cigarra. Se quisermos ser cigarras, podemos cantar e fazer festa a todo o tempo, que quando chega à altura não há dinheiro para fazer os investimentos naquilo que é absolutamente necessário fazer. Se quisermos ter uma perspectiva de formiga, é fazer uma boa gestão, é fazer uma gestão com rigor e ter capacidade para podermos lançar projetos que possam vir a ser concretizados e são projetos de grande monta, como são inclusivamente aqueles a que a Câmara está disponível para se substituir ao Estado Central, nomeadamente nos centros de saúde, nomeadamente nas escolas do Conselho. E, portanto, eu já aqui o disse, eu reconheço que fica muito difícil à oposição fazer oposição com este tipo de gestão e, mais do que isso, com este tipo de resultados. Mas, ainda assim, mesmo na forma como se faz, tem a possibilidade de se fazer de forma mais credível ou menos credível. E, portanto, quando se opta para questões menos credíveis e algumas delas a roçar a própria demagogia, leva que, por isso é que eu não alerto, de que a nossa expectativa, ainda só vamos no princípio do mandato, ainda isto é o primeiro de 4 anos, de que, assim, não terei dúvidas nenhumas, que voltaremos a reforçar a votação nas próximas eleições, como temos vindo a reforçar nas eleições anteriores. Mas, enfim, mas isso é um problema que, para mim, não é um problema, é algo que vejo com bastante agrado. E, portanto, dizer só que agradeço, obviamente, aos senhores vereadores e vereadoras que têm funções executivas pela forma como foi possível executar todas estas ações, todo este planeamento que está a mostrar-se ser correto e dizer que ainda não viram nada, ou seja, porque estamos num princípio de mandato, com capacidade de fogo financeiro, obviamente, com uma capacidade brutal para tudo aquilo que temos pela frente. Tínhamos nós a capacidade e o ensejo de conseguir concretizar tudo aquilo que está a avançar, tudo aquilo que está a ser planeado, programado, concursado e
e com isso traduzir-se em melhoria das condições de vida. Aliás, ainda há dias voltou a sair mais um estudo em que coloca Cascais como no pódio dos municípios com qualidade de vida e, portanto, quer seja para viver, quer seja para trabalhar, quer seja pela forma como também temos a capacidade de apoios sociais que não encontram em mais nenhum outro município uma intensidade tão grande, por um lado, e uma diversificação tão grande nos apoios que nós prestamos aos mais fragilizados. E, portanto, é com orgulho, e acho que quem contribuiu para estes resultados deve sentir-se orgulhoso de ter feito, ao fim e ao cabo, um bom trabalho que tem sido reconhecido pelos nossos concidadãos. E, portanto, o resto fica para a política, o resto fica para posições político-partidárias que, como sabemos, nem sempre são racionais e, portanto, dentro desse âmbito, é essa a compreensão que se pode ter pela irracionalidade dessas mesmas posições. Sr. Vereador João Rui, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. O Partido Socialista, nestas eleições, foi a votos com um programa extenso e escrito, e, portanto, dizer que não temos projetos, não acho que seja correto. Naturalmente que nós não podemos ter, nós estamos na gestão do dia-a-dia, e como disse o Presidente do seu partido uma vez, não cabe ao Partido da Oposição apresentar um orçamento alternativo, já o disse há uns tempos, e isso é natural, nós não temos capacidade de estar a fazer projeto a projeto, mas temos um programa, coisa que esta maioria não teve, nas mesmas condições, com a mesma densidade, quando nos apresentámos em eleições. Em relação ao IRS, o Sr. Presidente tem razão quando diz que o IRS não toca nos contribuintes que não pagam IRS. Mas também não é mentira que o IMI não toca nos habitantes de Cascais que têm a renda. E, portanto, e os senhorios que especulam e que fazem muito bem o negócio deles, de aluguer e de arrendamento, e que promovem um bocado de arrendamento, também não baixam a renda dos seus arrendatários por terem o IMI mais baixo. E, portanto, eu tenho dúvidas que a medida do IRS não toque mais gente na classe média dos que pagam IRS do que tocar no IMI, de tocar nos habitantes de Cascais que são proprietários e que não são arrendatários. Portanto, as duas medidas, nenhuma das duas é perfeita. Naturalmente que nem o IRS toca em todos, nem o IMI ajuda a todos. E nós continuamos a achar que o IRS toca mais gente do que toca o IMI, que toca só nos proprietários. Em relação ao documento que nos é apresentado, queria naturalmente também saudar os trabalhadores da Câmara que ajudaram na composição. Queria fazer um reparo à Câmara, que é a forma como os documentos estão apresentados, com a mudança para o SNCAP. Há quadros que são apresentados neste documento, nomeadamente o quadro número 4, na modalidade antiga, em que o IMT ainda aparece como imposto direto, e há quadros que já aparecem na nova versão, como deve ser no novo código, em impostos indiretos. Portanto, pedia que da próxima vez, que no próximo ano, que todo o documento já fosse apresentado dentro da mesma base, que é para se poder comparar, porque senão estamos a comparar gráficos e quadros que não são comparáveis, porque uns são apresentados de uma forma, outros são apresentados de outra, e eu acho que isso podia ser revisto. Não é uma crítica, é uma sugestão para melhor continuarmos a ver. As receitas continuaram, estão a aumentar bastante neste orçamento, e há uma receita que eu queria ressalvar, que são os 4 milhões em urbanismo, que tenho algum receio de que as contrapartidas que estamos a receber em valor pecuniário constantemente por não entrega das obrigações dos loteadores, hoje se traduza em dinheiro, mas amanhã nos possa traduzir em déficit de estacionamento, de espaços verdes, de equipamentos, porque é notória a subida nesta rúbrica. Não quero entrar aqui em especulações de imobiliário ou nem sequer estar a comentar aquilo que foi dito, que foi o aumento da vontade imobiliária no Conselho, porque acho que estes 4 milhões derivam muito dos valores que temos recebido por falta de entrega das compensações, e acho que isto mais tarde vamos pagar a isso. Há claramente uma incapacidade de executar no último orçamento
quando foi a introdução do saldo de gerência dos 39 milhões, foi dito que os 39 milhões eram projetos que já estavam previstos, que não foram a tempo de ser finalizados e naturalmente pagos, e que no ano de 2018 iam ser pagos. E não sei se esses foram ou não, mas o que sabemos é que há 70 milhões de diferença entre aquilo que se conseguiu, que foi executado, e aquilo que foi cobrado. Há claramente uma margem diferente, uma margem de manobra para baixar os impostos, mas também, e contrariamente àquilo que foi dito no passado em relação a câmaras vizinhas, de que estavam com contas bancárias e com dinheiro em conta, hoje em dia já falamos de uma perspectiva formiga, já falamos que temos que ter dinheiro para compensar e para substituir o Estado Central. Nós continuamos na mesma posição que tínhamos há uns tempos, achamos que o nosso desenho está correto e que Cascais não está naturalmente incorreto. O que era necessário perceber é se deste excedente orçamental que vamos transferir de um orçamento para o outro, ou que estamos a guardar, ou que estamos a conseguir poupar, ou o que seja, se há uma perspectiva de criar obras estruturais no Conselho com essa verba, tal como outros estão a fazer, têm o dinheiro e têm uma perspectiva de estrutural, além do que é o dia-a-dia, tem uma perspectiva de estrutural do que querem fazer. O Sr. Presidente, na última gala do desporto, já veio de encontro àquela proposta que fiz em Câmara, que é a construção de um pavilhão em condições com outra dimensão em Cascais. Acho muito bem, mas acho que é importante nós percebermos se essa verba, estando a passar de ano para ano em excedente orçamental, primeiro 40 milhões, agora vamos quase nos 70, se há uma perspectiva de criar alguma obras estruturais de outro peso em Cascais. A capacidade de fogo que a Câmara está a ganhar, eu só espero que ela não seja uma capacidade de fogo eleitoralista e que depois, no último ano do mandato, se proponha a gastar o dinheiro todo em véspera de eleições. Isto já foi feito no passado, à conta de crédito e à conta de crédito das empresas municipais que andaram a subsidiar a Câmara. Hoje em dia isso não acontece, a Câmara está com outra capacidade financeira, só espero que este avançar com as obras não seja para calhar no último ano. Uma última questão, em relação às ODS. Eu gostava de saber se a Câmara tem uma perspectiva de qual foi o impacto que este orçamento trouxe em termos de ODS para Cascais. Fala-se muito no desenvolvimento sustentado e, portanto, qual foi a ajuda para a sustentabilidade do Conselho que o orçamento executado em 2018 trouxe? Acho que era importante a Câmara de Cascais, penso que tem, uma valorização de qual é que foi o ganho em termos de desenvolvimento sustentado, que este orçamento, através das medidas que a Câmara decidiu implementar, o que é que nós ganhamos no Conselho. Isso é normalmente aferido, é normalmente calculado e gostava de saber, porque não vi nenhuma referência, gostava de saber qual é que é o impacto que isso teve em Cascais. Obrigado. Sr. Vereador Clemente Alves. Muito obrigado. O Sr. Presidente, na sua intervenção, começou por referir que é natural que entre o PSD e o CDS e a oposição haja projetos diferentes. Eu diria que o PSD e o CDS não têm projetos para Cascais. E o facto de, só por si, sobrarem nas contas de um ano 67 milhões de euros, diz isto mesmo. Não há projetos. O PSD e o CDS navegam à vista. E tanto assim que, no terceiro mês do exercício de 2019, nós já vamos com a 7ª alteração às opções do plano e ao orçamento. 7. 67 milhões de euros a mais no exercício. 7 alterações no orçamento e plano para 2019. Falam por si. Não há projeto, há navegação à vista, há dinheiro a mais que não se consegue, que não se sabe gastar. Não se sabe gastar, não porque não existam necessidades no Conselho para serem satisfeitas. E muitas. Não vimos que, no exercício de 2018, tenha reduzido o número de famílias registadas na Câmara como carecentes de habitação social. Não reduziu o número, subiu o número. Também subiu o lucro da Câmara, naturalmente.
O senhor diz que fizeram investimentos na qualidade do parque habitacional social do concelho. Quanto é que se gastou na melhoria da péssima habitação social existente no concelho? Não me venha o Sr. Presidente dizer que nos outros lados ainda é pior. Aqui é má. E aqui há 67 milhões de euros para tratar desse problema e não se trata. E essa é a questão. O senhor governa aqui, não governa noutros lados, que terão, naturalmente, outras necessidades e também terão as suas e as suas dificuldades para as realizar. O senhor Presidente diz que no exercício de 2019 baixaram a carga fiscal. Não é verdade. As suas contas dizem que não é verdade. A carga fiscal suportada pelos municípios de Cascais em 2008 subiu em 10,2 milhões de euros. Baixou o IMI em 0,1% para 0,36 ou 37, aliás. Já deveria há muitos anos que o IMI em Cascais, deveria estar em 0,3. No mínimo, tal como Lisboa o pratica. Para que estes 67 milhões de euros não fossem tantos milhões de euros a mais. E para que fosse mais dinheiro a ficar no bolso dos municípios que sustentam esta Câmara. Câmara que, já de alguns anos a esta parte, é aquela que, a nível nacional, mais vai ao bolso, mais vive à custa do dinheiro que recebe diretamente ou que cobra diretamente aos seus municípios, através de taxas, tarifas e impostos. Estes 67 milhões de euros que sobram nas contas, que o PSD e o CDS não foram capazes de gastar para satisfazer necessidades que existem, representam que, ou querem-nos dizer que, cada município do Concelho de Cascais, os 210 municípios do Concelho de Cascais, incluindo aqui as criancinhas, que ainda não trabalham, coitadinhas, descontaram para a Câmara mais 322 euros por ano do que aquilo que a Câmara foi capaz de gastar para satisfazer todas as necessidades do Conselho. Isto é um escândalo. Isto é um escândalo. Referiu o Sr. Presidente também que Cascais é um concelho muito bom para viver, e por isso é que nós vivemos aqui. Eu gosto muito de cá estar, estou cá há quase 50 anos. Também para trabalhar é um concelho muito bom. Eu quero lhe dizer e quero lhe lembrar isto. Aliás, não lhe digo nada de novo, porque o senhor sabe, não é? Sabe, mas não convém falar nisto, não é? Que o rendimento médio dos trabalhadores no Concelho de Cascais é dos mais baixos de toda a área metropolitana de Lisboa. Isto quer dizer alguma coisa. Quer dizer que o emprego que se gera em Cascais é um emprego de menor qualidade, de menor valor acrescentado, de menor redistribuição de riqueza. O Sr. Presidente referiu também que este é um concelho que muito investe, se calhar até é aquele que mais investe nos pobrezinhos, na ação social. A ação social que não é habitação social, como já vimos, que também não é, em muitos aspectos, que são necessários à população, mas investe de facto, e isto é um facto, e eu confirmo, não é? Investe muito na pobreza, em manter pobrezinhos aqueles que são pobres. Não por ação direta, não investe por ação direta, mas dá dinheiro, assim, a toda a gente que apareça por aí a dizer que faz caridade. Isso, de facto, a Câmara de Cascais é perdulária em dar milhões de euros para manter associações com quadros, esses sim, bem remunerados, à conta de uma caridade que é necessário manter porque fica bem. Sr. Presidente, 67 milhões de euros a mais numa Câmara é um escândalo. Não há outra maneira de classificar isto. Tenho dito. Muito bem, Sr. Vereador. Eu sei muito bem, até sei que se pode dizer tudo e mais alguma coisa, mesmo não tendo nenhuma fundamentação. Essa então de sermos dos mais baixos de rendimentos e de salários na área metropolitana é de bradar aos céus. Como é de bradar aos céus as contas que o senhor faz.
O senhor há pouco quis dizer uma coisa que foi: sobram 65 milhões de euros. O que não é verdade, que o senhor tem que ver bem, mas enfim, não é aqui que fica, não é um pressuposto que nós concorremos a cargos políticos, tínhamos que ter competências, nomeadamente competências na área financeira, económica, contabilista, o que é manifestamente o caso do senhor vereador. Mas matemática, no mínimo, temos que saber fazer. E, portanto, dizer que se estes 65 milhões, 67 milhões, ainda é mais grave aquilo que o senhor disse, de que dava 300 euros de devolução por município, mesmo contando com as criancinhas, aqui então é que já não tem a ver com política, tem a ver com matemática. Se dividir os 65 ou os 67 pelos 210 mil, como disse, por acaso já são 214 mil habitantes no concelho de Cascais, se fizer, isto não anda na ordem das centenas, mas na ordem das dezenas. Portanto, o senhor vereador erra num zero. Esqueceu-se de pôr um zero à esquerda, mas isso tem muito a ver também com a própria atitude do senhor vereador, do tal zero à esquerda. Portanto, são vontades de dizer. Pois, exatamente. E, portanto, mas quando os zeros são à direita são bons, sabe? Porque quer dizer que há dinheiro. Quando os zeros são à esquerda, quer dizer que não há dinheiro. Mas isso penso que preocupa pouco o senhor vereador. Dizer ao senhor vereador João Ruivo essa velha questão do programa que nós não apresentámos programa. Eu, do Partido Socialista, de facto, não vi programa nenhum, embora tenham assumido que tinham um programa. Tinham um conjunto de medidas avulsas que caíram logo por terra na lógica do que vinham trabalhar por Cascais e 6 meses depois já as protagonistas do trabalhar por Cascais já tinham ido trabalhar para outro sítio qualquer. E, portanto, não tiveram, de facto, programa. Nós assumimos sempre de que não apresentávamos um programa, mas sim uma estratégia. Porque programas está um mundo farto, ou está o inferno cheio. Porque estamos habituados, infelizmente, de que os programas que são apresentados em geral depois não são cumpridos. Aliás, veja-se, é aliás um exercício curioso verificar até o programa de governo que foi apresentado, já para não falar no programa que foi apresentado em sede de eleições, mas o programa do governo que foi apresentado e aquilo que foi concretizado. E, portanto, eu estou em crer que, sendo os seus vereadores neste momento colaboradores assalariados do governo, têm acesso a poder fazer. Bem, pois é. Quer dizer, vocês podem dizer o que vos apetece. Depois não gostam de ouvir as críticas daquilo que merecem ouvir. E, portanto, só estou a dizer isso porque os senhores, sendo assalariados do governo, são adjuntos do governo, portanto, têm a possibilidade, melhor do que ninguém, ter acesso a esses documentos. Não sou eu, que não tem nada a ver com o governo, poderei ter acesso a essa informação. Só estou a dizer neste sentido. Portanto, os senhores, estando no governo, portanto, estando em ministérios, aliás, ministérios e secretarias de Estado importantes, como é o caso da Defesa, como é o caso do Desenvolvimento Regional, estarão, da Defesa não, agora da Educação, já esteve na Defesa, agora está na Educação, o Sr. Vereador Luís Reis. Portanto, estão em áreas que são áreas, uma de grande consumo do orçamento, e sabemos como é que está a educação, e outra que tem a ver com o desenvolvimento regional, e também sabemos como é que não está o desenvolvimento regional. Portanto, só estou a dizer isso porque tenho acesso às fontes. E, portanto, também acho curioso que a preocupação do Partido Socialista seja sobre uma verba de 4 milhões de euros num orçamento que ela só significa menos de 2%. Portanto, será esse o grande desvio de tudo isso. Dizer que estão com medo da capacidade de fogo eleitoralista, isto então é deitarmos para o chão às gargalhadas vindo do Partido Socialista na época que estamos a atravessar, em que eleitoralismo, medidas eleitoralistas, é o que a oposição acusa permanentemente o próprio Partido Socialista. Mas também eu não gosto que as pessoas fiquem com ilusões, que fiquem com dúvidas. Eu começo a fazer campanha, não no dia a seguir às eleições, mas 2, 3 dias depois das eleições. E não paro. E, portanto, não irei parar até ao próprio final do mandato. Até porque espero
poder voltar a candidatar-me, se a saúde assim o me permitir, e espero que me permita. Agora já a canalização já foi toda limpa e, portanto, rejuvenesci 30 anos. Portanto, nesse sentido, eu faço, obviamente, campanha todos os dias, e a campanha, no nosso caso, chama-se trabalho. A campanha, no nosso caso, chama-se trabalho com competência, e é isso que tem vindo a ser avaliado positivamente por parte dos nossos munícipes. E, portanto, tudo o resto são lógicas que, obviamente, a realidade tem vindo a desmentir em relação àquilo que têm sido as acusações formuladas pelos partidos da oposição aqui em Cascais, mas isso eu fico satisfeito que assim continue a acontecer. Dito isto, penso que estamos com capacidade para passar à votação. Então vamos votar o subponto 3. Sr. Vereador, diga. Então faça favor. Pedindo-lhe que seja conciso, que já é a terceira intervenção do Partido Socialista. Obrigado, Sr. Presidente. Serei bastante conciso e não vou adjetivar como o senhor faz, porque não quero fazer isso diferente disso. Queria dizer que é diferente, e por isso é que eu perguntei se tinha projetos pensados para aplicar o dinheiro, para não ser acusado de eleitoralista e para não podermos dizer que a capacidade de fogo é eleitoral. Uma coisa é nós termos um trabalho feito e percebermos que durante 3 ou 4 anos anunciamos, preparamos, pensamos, executamos e muitas vezes, não inocentemente algumas delas admito, mas a inauguração cai ou o final desse trabalho cai em período pré-eleitoral. Coisa diferente é não anunciar, não preparar, pelo menos não publicamente, para depois de fazer o anúncio só em cima das eleições, que é coisa completamente diferente, e por isso é que as acusações de eleitoralismo em relação a projetos que estão apresentados e que estão anunciados há mais de 1 ano ou há 2 anos, essas posições, essas acusações não colhem. Agora, se o Sr. Presidente for anunciar uma obra 6 meses antes das eleições ou for anunciar a construção de alguma coisa antes das eleições, com este dinheiro, aí já vai ser eleitoralismo. Essa é a diferença. E, portanto, eu fiz perguntas sobre Cascais e o Sr. Presidente não me respondeu a elas. Obrigado. Ao Sr. Vereador, dizer-lhe que anunciar obras não anunciamos. Não seguimos a estratégia do Partido Socialista a nível nacional. Nós concretizamos obras. Agora, a concretização das obras tem um prazo que não é compatível com a nossa vontade. Vou-lhe dar o exemplo do próprio Cruzeiro, que já veio aqui à reunião de Câmara e que, olha, lá está, mais uma acusação que tivemos, que a gente queria deitar o Cruzeiro abaixo, queríamos fazer não foi vosso, mas houve essa crítica política, que queríamos fazer ali uma mega urbanização e 30 por uma linha. Bem, na próxima reunião de Câmara vem cá a adjudicação do concurso, mas sabemos que essas coisas demoram um tempo imenso entre lançar o concurso e, por exemplo, também dizer-vos, depois, eu não quero com isto ser indelicado, mas tenho que dizer isto ao Sr. Vereador. Nós lançamos concursos e têm sido conhecidos os concursos de arquitetura. Portanto, ou seja, eu não convido um amigo meu, um primo meu, até neste caso a minha mulher, porque é arquiteta, não convido a minha mulher para fazer os projetos. Nós lançamos concursos públicos, garantindo a própria transparência e controlo, incluindo chamar outros órgãos para nos acompanharem como júri de concurso, o caso da Ordem dos Advogados, dos Arquitetos, perdão, se fosse dos Advogados seria complicado, da Ordem dos Arquitetos. Portanto, ao lançamento do concurso de arquitetura, concorrem, ganha quem tiver que ganhar, esses depois vão fazer o projeto de arquitetura, porque o concurso não é um projeto de arquitetura, não é assim em lado nenhum, e depois tem que ser feito o caderno de encargos, medidas para podermos gastar o que é exatamente investir de forma rigorosa, porque senão também lançávamos valores à maluca que depois gastávamos mais dinheiro.
Portanto, tem que ser lançado o caderno de encargos, esse caderno de encargos tem que ir a concurso, novamente, para a construção, dessa construção tem que vir a reuniões de Câmara e órgãos municipais, como a Assembleia Municipal, depois vai para o Tribunal de Contas, e eu, quando estou a dizer isto, não estou a criticar que assim tenha que ser, mas é ter a consciência de que entre ter uma ideia e conseguir concretizá-la, infelizmente o nosso país demora tempo demais. E ainda assim não evita as macacadas que vão sendo conhecidas ao longo do tempo. Já coisa diferente, Sr. Vereador, por isso é que tem que ouvir isto, é o Governo decidir que vai passar a haver obras que não precisam de concurso. E, portanto, dizer, não, agora nesta matéria não há concurso. E, portanto, isso é que me parece ser preocupante, porque está-se a entregar aos mesmos. Já me parece ser difícil de compreender o que o Governo está a fazer numa área sensível, como é a habitação, que diz, não, estão aqui os terrenos que são do Estado. Os senhores constroem as casas e depois, daqui a 40 anos, então dão as casas ao Estado. Bem, quer dizer, daqui a 40 anos estão as casas todas a precisarem de investimento. Portanto, esse tipo de políticas nós não seguimos, que são políticas que, ao fim e ao cabo, levam a que se consiga encurtar os prazos. Por isso é que eu estou a chamar. Nós essas discordamos completamente porque não têm nenhuma fiscalização, não têm nenhuma transparência e não fica garantido que não se beneficia um terceiro em detrimento de um quarto. E mais do que isso, que se prejudica o público a favor do privado. Isso nós não temos feito, não estamos a fazer e não vamos fazer. E, portanto, são as diferenças que, de facto, faz parte. Em relação aos apoios que damos, através das instituições, é uma coisa curiosa, porque nós não queremos criar dependências com o próprio cidadão. E, portanto, não há nada melhor do que uma rede social como é a de Cascais, e é reconhecida como sendo das melhores e mais fortes redes sociais do país, que, de facto, tem esta capacidade de ser através dela, não sou eu, Carlos Carreiras, que vou dizer, olha, dê lá aí uma ajuda de alimentação, dê lá aí uma ajuda de escola, de creche, dê lá aí uma ajuda, seja de que ordem for, ao cidadão Manel, Francisco ou Joaquim. Ou até dê lá uma casa a um cidadão destes. Nós isso aqui não existe. Razão pela qual, os seus vereadores também sabem, que aprovamos aqui regulamentos. Regulamentos que são aprovados e é com base nesses regulamentos, com regras, que as coisas são feitas. E depois, para além dos regulamentos, essas instituições prestam contas. E, portanto, não é dizer que fizemos agora o que nos apetece. Não. Prestam contas do que apetece. E eu já convidei, não tive essa possibilidade por parte do Sr. Vereador Clemente Alves de ir assistir a um Conselho Local de Ação Social, e eu penso que vamos ter um sexta-feira, 12 de Abril, diz-me o Sr. Vereador Frederico Almeida, e era bom que o Sr. Vereador Clemente Alves frequentasse um Conselho Local de Ação Social para perceber toda essa dinâmica, e já não lhe vou recomendar que diga o que disse aqui, porque então aí arrisca-se mesmo a não ser eleito no próximo mandato, se for o candidato. Portanto, porque de facto não tem nada a ver com a própria realidade. Mas é isto que nós verificamos e agora sim passamos à votação dos documentos. Subponto 3, que é a documentação de prestação de contas de 2018 do município de Cascais. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com 4 votos contra, 3 do Partido Socialista e 1 do Partido Comunista. No ponto 4, que tem a ver com a mesma coisa, mas com a Cascais Ambiente, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com a mesma votação do ponto anterior. No ponto 5, quem vota contra, que é Cascais Dinâmica, ponto 5, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com a mesma votação do ponto anterior. No ponto 6, que é Cascais Envolvente, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com a mesma votação do ponto anterior. E no ponto 7, quem vota, que é sobre a Cascais Próxima, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com a mesma votação do ponto anterior. Agora sim, estamos em condições de votar o ponto 1 e o ponto 2. Vamos votar o ponto 1. Quem vota contra? Quem se abstém?
aprovado por maioria com a mesma votação dos pontos anteriores. E no ponto 2, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com a mesma votação dos pontos anteriores. Não sendo necessário votação, mas está como informações, estão informados. Declaração de voto, faça favor. Deixe-me só terminar o que estava a dizer, que porque não exige votação, são dadas as informações da prestação de contas da Fundação Dom Luís I, da Agência DNA Cascais, da Associação São Francisco de Assis e da Associação que promoveu a Capital Europeia da Juventude. Se estiver Dr. Clemente Alves, para a declaração de voto, faça favor. O PCP votou contra em todos estes pontos por considerar que as contas apresentadas não refletem as necessidades do município, não são suficientemente credíveis para merecer o nosso acordo. E o facto de as contas do exercício da Câmara se saldarem com um excedente de 67 mil euros é ilustrativo da incapacidade deste Executivo Municipal, liderado pelo PSD e pelo CDS, para gerirem e satisfazerem as necessidades prementes dos municípios de Cascais. Por este facto e também por aqueles que aduzimos no período de discussão dos mesmos pontos, o nosso voto é contra e deve ser também registado como um voto vencido. Muito obrigado. Muito bem, não tendo mais declarações de voto, passo a propor a aprovação da minuta data número 7, nos termos do número 3 do artigo 57 da Lei de 75/2013. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com voto contra do Partido Socialista. Agradecer, desejar um bom... do Partido Comunista, peço desculpa. Desejar um bom final de semana e, uma vez mais, agradecer aos colegas que tiveram este trabalho hercúleo durante este ano e na prestação destas contas, dependentes da Direção Municipal, liderada pelo Dr. Filipe Nascimento. Muito obrigado a todos. Tenho 10 minutos antes.